Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite, Olá, pessoal. boa noite. Todos bem aí? Tudo Todos menos bem, Então, graças a Deus. E você? hoje é um dia especial, hein? Hoje é dia 8 de 2024, hein? Olha aí. Boas energias e boas vibrações para todos nós. a todos nós. Nós somos o Grupo Saber e Conhecer, estamos mais uma vez aqui para o estudo do livro de Urântia, A Vida de Jesus, que é muito interessante, muito boa. Espero que esses nossos estudos, esse nosso bate-papo, sirvam de auxílio para quem estiver procurando e achar a gente pela internet. Vamos a uma oração de introdução. Vamos lá, tia Tá. Solange. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai eterno, a Jesus, nosso Mestre, e pedir humildemente aos nossos mentores que estejam conosco nesta noite. Vamos iniciar com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Eu vou colocar aqui o vídeo. Mesmo que levou semanas para eles fazerem o remo, né? E ali ele teve a oportunidade de falar com várias pessoas. Uma delas era uma das pessoas que trabalhavam no barco, que fazia o remo com ele, e que em alguma hora falou que ele tinha um capataz maldoso e que ele não achava justo ter um capataz assim, etc., né? Jesus explicou para essa pessoa que talvez aquele capataz fosse um desafio para ele, para que ele se tornasse uma pessoa melhor. Que aquela dificuldade não era uma injustiça para ele, era algo que ele tinha que vencer. E que se ele se tornasse amistoso com o capataz, geralmente eles poderiam entrar em acordo. E esse empregado resolveu ter um discurso, ter uma palavra com esse capataz, explicar para esse capataz e ao fim chegaram os dois juntos para falar com Jesus e entrar num acordo. Essa passagem é muito legal. Aí foram para Alexandria. Na Alexandria ele teve uma discussão com um filósofo sobre a realidade. De verdade era um filósofo que falava sobre Platão. E Platão tem um conceito de que o que está nesse mundo, de verdade, é uma sombra da realidade espiritual, que é a verdade mesmo. A verdade é a realidade espiritual, isso aqui é só uma sombra. E aí Jesus dá um discurso sobre a realidade. Nessa época, eles têm a chance de conhecer gente de todo mundo, de todo tipo de religião, tá? Contato com todo tipo de religião. E Jesus sempre mostrava para Ganide que ele tinha mais contato, mas Ziganoide estava fora, e
mostrava para Ganide que Ganide tinha que ver o melhor lado de cada religião, né? Tentar achar a verdade em cada religião. E Jesus tentava, no contato de cada uma delas, tudo que era um discurso contra o que ele achava, ele simplesmente não falava nada. Ele tentava pegar os lados bons e iluminar. Eles falam assim, iluminar e abrilhantar os lados bons no discurso de cada religião. E Jesus sabia que esse era um método eficiente, porque isso aos poucos faz com que esses valores cresçam e acabam expulsando as ideias errôneas que tem junto, dentro de qualquer filosofia. Bom, eles vão para a ilha de Creta, encontram um bêbado que tenta atacar uma mulher. Jesus vai, pega o bêbado assim pelo braço, né, segura o bêbado assim, o bêbado tentando dar soco em Jesus. Jesus segura ele até o bêbado se cansar. E Ganide fica sem entender. Achou que Jesus deveria de espancar o bêbado, porque o bêbado estava sendo violento, né? E Jesus falou que não era assim que se deveria de fazer, né? Que de verdade a gente não entende a situação, então a gente tem que aplicar misericórdia, que isso é o que pode ser feito de modo individual. E que a justiça não só pode ser feita de modo individual, a justiça sempre tem que ser o resultado de uma ideia de um corpo, de uma civilização, de um grupo de pessoas, né? E Ganide entende, né? Ali ele encontra um jovem chamado Fortunato, um jovem bem desamparado, né? Com a autoestima bem baixa. Esse jovem é que quando Jesus está na ilha de Creta, ele sobe numa montanha, encontra esse jovem bem desamparado ali, ele percebe que tem alguma coisa errada com esse jovem, chega nele assim, mas que feliz dia, né? Por que você está assim num dia tão feliz, né? Essa parte é uma lição para a gente, né? E o jovem não fala nada, né? Jesus tenta então outra coisa. Poxa, eu estava pensando que de repente você saberia um caminho para ir a Mênfis, ele fala, Mênfis. E Jesus sabia que esse jovem conhecia bem as estradas ali em Creta. Então o jovem já levanta e começa a explicar para Jesus, né, que aqui todo um mapa todo detalhado, né? E Jesus, nossa, mas que maravilha, que bom, né? Jesus já ia embora, voltou e falou, nossa, você me ajudou tanto, agora deixa eu te ajudar, né? E eu estou vendo nos seus olhos que você está desamparado, etc, etc. Ele falou, mas eu não te pedi ajuda, né? Você não precisa. Aí Jesus fala, você não precisa pedir, de verdade deu para ver. E aí Jesus começa um discurso para ele sobre as cargas da vida, etc. Vale bastante a leitura. Eu aqui não tenho cabeça realmente para saber toda a história. Em Cartago, Jesus tem um discurso sobre o tempo e o espaço, super profundo. O conceito que Jesus diz nesse discurso só foi sabido na época de Einstein, só para vocês terem uma ideia. A teoria é basicamente a teoria da relatividade dita 2000 anos atrás, tá? Encontra um filósofo, Agamon, e aí ele faz um discurso sobre os valores verdadeiros. Em Roma faz outro discurso sobre o bem e o mal. Encontra Nabon, tem um discurso sobre a verdade e a fé. Um rico pede conselho para ele sobre a riqueza, né? Aqui, Ganodi tinha uma das coisas que ele tinha que fazer na viagem era dar as saudações dele a Tibério, porque alguns reis hindus tinham pedido. E aqui é dito que foi Ganodi, Ganide e Jesus a Tibério, e nesse dia Tibério estava muito feliz, né? Então dá a entender que Tibério não é tão feliz assim. Recebeu muito bem eles, né? Eles ficaram um papo bastante tempo. E aqui foi o episódio que quando eles foram embora, Tibério chega a um assessor seu e fala: olha, se eu tivesse aquela postura, se eu fosse magnânimo como ele, eu não seria um grande rei, né? E aqui Jesus tem a chance de se reunir com um grupo de 30 romanos, que eram representantes de todas as religiões daquela época,
e começa a instruir esses romanos. Jesus aprendeu muito sobre os homens enquanto estava em Roma, mas a mais valiosa de todas as múltiplas experiências da sua permanência de 6 meses naquela cidade foi o seu contato com os líderes religiosos da capital do Império, e a influência que teve sobre eles. Antes do fim da primeira semana em Roma, Jesus tinha procurado e conhecido os líderes mais qualificados dos cínicos, dos estoicos e dos cultos dos mistérios, em particular um grupo mitraico. Fosse ou não visível para Jesus que os judeus iriam rejeitar a sua missão, ele muito certamente previu que os seus mensageiros deviam em breve vir a Roma para proclamar o reino do céu, e pois ele se pôs de maneira mais surpreendente a preparar o caminho para a melhor e mais segura recepção da sua mensagem. Jesus antevia tudo o que ia acontecer depois com os apóstolos, e ele realmente plantou aqui, é o que a gente vai ver. E escolheu 5 líderes dos estoicos, 11 dos cínicos e 16 dos líderes dos cultos dos mistérios, e passou grande parte do tempo que lhe sobrava durante esses 6 meses, quase 6 meses, em contato estreito com esses instrutores religiosos. E esse foi o seu método de instrução. Nunca, uma vez sequer, ele atacou os erros, nem mesmo mencionou as imperfeições nos ensinamentos deles. Em cada caso, ele selecionaria a verdade dentro do que eles ensinavam, então trabalharia com o que dar a beleza e a iluminar essa verdade na mente deles, de um tal modo que, em um tempo muito curto, essa elevação da verdade efetivamente expulsava os erros anteriores. E assim foram esses homens e mulheres ensinados por Jesus, preparados para o reconhecimento subsequente das verdades similares e adicionais nos ensinamentos dos primeiros missionários cristãos. Jesus realmente esperava que, com a introdução desses conhecimentos novos feitos por ele, fossem um caminho para que, quando Pedro, Paulo viesse, essas verdades fossem aceitas de modo mais fácil, que o trabalho fosse de algum modo facilitado. Foi essa pronta aceitação dos ensinamentos dos pregadores do Evangelho que deu aquela impulsão poderosa para a difusão rápida do cristianismo em Roma e dali para todo o Império. O significado desse feito notável pode ser mais bem compreendido ao reportarmos-nos ao fato de que, desse grupo de 32 líderes religiosos instruídos por Jesus em Roma, apenas 2 não deram frutos. 30 deles tornaram-se indivíduos fundamentais para a implementação do cristianismo em Roma, e alguns deles colaboraram também para transformar o principal templo mitraico na primeira igreja cristã daquela cidade. Nós que observamos essas atividades humanas por trás das cenas, os reveladores, ou os intermediários, e à luz dos 19 séculos de tempo, reconhecemos apenas 3 fatores como sendo de valor supremo para o ponto de estabelecimento do cenário para a disseminação rápida do cristianismo por toda a Europa, e esses são: a escolha e a sustentação de Simão Pedro como apóstolo, a conversa em Jerusalém com Estevão, cuja morte levou à conversão de Paulo de Tarso. Pedro, apesar de tudo, era uma pessoa com muita iniciativa, então realmente foi um dos pais da religião cristã. Paulo também, não sabia muito bem, né? E a preparação preliminar desses 30 romanos para a subsequente liderança da nova religião em Roma e em todo o Império. Tem uma parte aqui que os reveladores citam umas 3 vezes, que eles acham muito infeliz que os apóstolos não tenham ido para o Oriente. Porque Jesus teve a oportunidade de encontrar algumas pessoas nesse tempo, em volta com Gonode e Ganide, pessoas de todas as raças, chineses, indianos, e em todas elas ele incutiu algo do conhecimento dele, da fé dele. E essas pessoas voltaram para o Oriente e muitas delas foram líderes temporais no Oriente. E que se Pedro e Paulo tivessem ido para o Oriente, possivelmente as verdades teriam sido absorvidas ainda de modo mais efetivo lá. Porque algumas vezes eram religiões mais puras, com menos dogmas, né? E que foi uma pena, isso ele fala 3 vezes no livro, devemos reafirmar que foi uma pena, né? Aí a reafirmar que foi uma pena, que os apóstolos não foram para o Oriente, se focaram só no Ocidente. Por exemplo, eles dizem que das pessoas que Jesus teve contato era um taoísta. E esse taoísta, ele voltou, ele deu uma incrementada muito boa no taoísmo,
dos conceitos elevados que teve em discussões com Jesus, e que se os apóstolos fossem para lá, simplesmente a mensagem teria sido absorvida de modo automático pelos taoístas, né? Isso foi só um dos exemplos. Bom, e algumas outras coisas que se passaram, aí essa parte é muito rica, eu tentei resumir aqui, que Jesus em Roma, então ele conversou com o senador romano sobre a política e os assuntos do Estado, e esse contato com Jesus causou uma tal impressão a esse legislador, que ele passou o resto da sua vida tentando em vão em induzir os seus colegas a mudar o curso da política em vigor, da ideia do governo sustentando e alimentando o povo, para aquela do povo apoiando e sustentando o governo. Jesus passou uma noite com um abastado dono de escravos, falando dos homens como filhos de Deus, e no dia seguinte esse homem, Cláudio, deu liberdade a 117 escravos. Jesus foi jantar com um médico grego e disse-lhe que os seus pacientes, além de terem mentes, tinham almas, tanto quanto corpos, e assim ele conduziu esse competente doutor a conseguir ajudar mais abertamente os seus semelhantes. Ele conversou com todas as espécies de pessoas, em todos os caminhos da vida. O único lugar em Roma que ele não visitou foi o banho público. Jesus recusou-se a acompanhar os seus amigos aos banhos por causa da promiscuidade sexual ali predominante. Para um soldado romano, enquanto caminhavam ao longo do rio Tibre, ele disse: que o teu coração seja tão valente quanto o teu punho. Ousa fazer justiça e ser grande o suficiente para demonstrar misericórdia. Obriga a tua natureza mais baixa a obedecer a tua natureza mais elevada, como tu obedeces os teus superiores. Reverencia a bondade e exalta a verdade. Escolha o belo em lugar do feio. Ama os teus semelhantes e buscai a Deus com plenitude de coração, pois Deus é o teu Pai no céu. Ao orador no fórum, Jesus disse: a tua eloquência é aprazível, a tua lógica é admirável, a tua voz é agradável, mas o teu ensinamento dificilmente é verdadeiro. Se tu pudesses apenas gozar da satisfação inspiradora de conhecer a Deus como o teu Pai espiritual, então tu poderias empregar os teus poderes de oratória para libertar os teus semelhantes da sujeição às trevas e da escravidão à ignorância. E foi esse o mesmo Marcos que ouviu Pedro pregando em Roma e tornou-se o seu sucessor. Quando eles crucificaram Simão Pedro, foi esse homem que desafiou os perseguidores romanos e que corajosamente continuou a pregar o novo evangelho. Tendo conhecido um homem pobre que tinha sido falsamente acusado, Jesus foi com ele perante o seu magistrado e, tendo recebido permissão especial para falar em nome dele, fez aquele soberbo discurso no qual ele disse: a justiça faz grande a nação, e quanto maior a nação, tanto mais solícita será para cuidar de que a injustiça não ocorra até mesmo ao mais humilde cidadão. Infeliz de qualquer nação quando apenas aqueles que possuem dinheiro e influência podem assegurar-se da pronta justiça perante as suas cortes. É dever sagrado de um magistrado absorver o inocente, bem como punir o culpado. A permanência de uma nação depende da imparcialidade da justiça e da integridade das suas cortes. O governo civil funda-se na justiça, como a verdadeira religião funda-se na misericórdia. O juiz reabriu o caso e, depois de apuradas as evidências, libertou o prisioneiro. De todas as atividades de Jesus durante esses dias de ministração pessoal, nessa ele chegou a estar mais próximo de uma intervenção pública. Bem atual, né? Bastante atual. De verdade, toda essa parte do livro de Urântia é cheia, riquíssima em conhecimentos que estão muito atuais. Sobre moral, sobre filosofia, governo, verdade, religião, ética. Bom, em Tarento, Jesus tem outro episódio com um homem violento. Enquanto permaneciam no navio atracado, esperando que o barco fosse descarregado, os viajantes observaram um homem maltratando a sua mulher. Como era de seu costume, Jesus interveio em defesa da pessoa submetida à violência. Ele foi por trás do marido irado e, tocando gentilmente no seu ombro, disse: meu amigo, posso falar contigo em particular por um momento? O homem em cólera ficou embaraçado com essa abordagem. Depois de um momento de hesitação e embaraço, balbuciou: porque está bem, o que quer comigo? E depois de levá-lo para um lado, Jesus disse: meu amigo, percebo que algo terrível deve ter acontecido a ti. Desejo muito que me digas o que teria acontecido a um homem tão forte para levá-lo a agredir a sua mulher, a mãe dos seus filhos, e isso bem aqui diante dos olhos de todos. Estou seguro que tu deves sentir que há uma boa razão para esse ataque.
O que fez a sua mulher para merecer esse tratamento do seu marido? Ao olhar para ti, vejo que posso perceber no teu rosto o amor da justiça e até o desejo de mostrar misericórdia. E aventuro-me a dizer que se tu me visses atacado por ladrões, tu irias sem hesitação a correr-me para ajudar-me. Eu ouso dizer que tu já fizestes muitas coisas valentes no curso da tua vida. Agora, meu amigo, diga-me o que está acontecendo. A mulher fez algo errado ou terias tu perdido totalmente a cabeça sem pensar e agrediu-a? Não foi tanto o que lhe dissera que tocara o coração desse homem, mas foi o olhar de bondade e o sorriso de simpatia que Jesus lhe dirigia quando concluía suas observações. Disse o homem: eu vejo que tu és um sacerdote dos cínicos, e eu estou agradecido por me teres refreado. Minha mulher nada fez de muito errado, ela é uma boa mulher, mas o modo pelo qual me provoca em público me irrita, e perco a cabeça. Sinto muito pela minha falta de controle e prometo tentar viver de acordo com a promessa que fiz outrora a um dos teus irmãos que me ensinou as maneiras certas, eu te prometo. Bom, qualificou totalmente errado, né? Como um sacerdote dos cínicos. Então, despedido dele, Jesus disse: meu irmão, sempre te lembra de que o homem não tem autoridade e direito sobre a mulher, a menos que a mulher tenha de propósito e voluntariamente dado a ele essa autoridade. A tua mulher se propôs a viver contigo e ajudar-te a lutar nas batalhas da vida e assumir a parte maior na carga de criar os vossos filhos. E em troca desse serviço especial, é mais do que justo que ela receba de ti aquela proteção especial que um homem pode dar à mulher, como uma parceira que deve carregar, suportar e nutrir os filhos. O cuidado e a consideração amorosos que um homem deseja dar à sua esposa e aos seus filhos são a medida da realização daquele homem, nos níveis mais elevados da autoconsciência criativa e espiritual. Sabes tu que esses homens e mulheres são parceiros de Deus, pois eles cooperaram em criar seres que crescem e que possuem por si próprios o potencial de terem almas imortais? O Pai no céu trata o espírito materno, que é a mãe dos filhos do universo, como igual a si próprio. Compartilhar a sua vida, da tua vida e tudo que se relaciona a ela em termos de igualdade com a mãe, que completamente compartilha contigo a experiência divina de reproduzir-vos na vida de vossos filhos, é ser semelhante a Deus. Se apenas puderes amar aos teus filhos como Deus te ama, tu amarás e acariciarás a tua esposa como o Pai no céu honra e exalta o Espírito Infinito, a mãe de todos os filhos espirituais de um universo vastíssimo. Bom, todos esses contatos foram riquíssimos assim. Então, Jesus teve episódios em Coríntio, onde ele faz discurso sobre o Espírito Divino. Aqui tem um episódio sobre mulheres públicas. De verdade, estava Ganide e Jesus andando na rua quando eles são abordados por duas prostitutas. É muito interessante essa parte, né? Nessa parte, Jesus estava na casa de... Era Zebedeu? Não me lembro, mas a esposa era Isabel. E quando as mulheres chegam, Ganide toma a frente e fala para elas: afastem-se. E Jesus fala: Ganide, não faça isso, né? Essas mulheres não têm culpa de estarem aqui. E aí começa a dar um discurso e diz assim: venha e acompanhe-nos, né? E leva até a casa onde eles estão. E nessa casa ele chega e mostra a Isabel e fala: Isabel, por favor, a gente queria comer algo e, por favor, né, sirva algo para a gente e para essas nossas amigas que eram aqui. E todo mundo ficou meio, né, sem saber o que falar. Então Jesus dá algumas palavras e depois de um tempo pede para Isabel dizer algumas palavras a essas mulheres, né? E assim, as mulheres não disseram muito durante todo esse episódio, mas só para vocês terem uma ideia, uma das mulheres foi acabar trabalhando, né, nessa família, e a outra acabou sendo uma crente fervorosa depois da crença cristã e abandonaram o trabalho. Então, só para vocês verem o impacto, né? Em Atenas existia um discurso sobre a ciência, em Éfeso sobre a alma, em Chipre sobre a mente. Passa em Antioquia e Mesopotâmia. Em Ur, Jesus quis visitar Ur até porque sabia que ali era a história de Abrão, né? E ali eles têm também uma discussão sobre conhecimento, sabedoria e verdade.
E aqui acaba a viagem de Jesus. Então ele se despede de Ganode e Ganide. Eles ficam muito emocionados, os dois, porque foi magnífico, tanto para Ganide quanto para Ganode. E Ganide acaba voltando para o seu país, a Índia, e acaba sendo um líder religioso na Índia, né? E a fama do carpinteiro de Nazaré acabou chegando à Índia, né? E como o salvador do mundo, etc. Só que Ganide nunca também correlacionou esse carpinteiro de Nazaré com o Joshua. Ele conhecia o mestre como o mestre Joshua. Nunca houve essa correlação, tá? E é por isso que, imagine se todas essas histórias estivessem correlacionadas. Que história particular e magnífica a gente teria construído de uma pessoa, né? E foi isso, justamente essa grandiosidade de uma experiência de vida, que Jesus quis anular. Quis deixar com que parecesse a coisa mais simples possível, que não houvesse ligação, né, dessas experiências anteriores. Bom, no 30º ano, Jesus retorna a Nazaré. Simão e Judá já haviam pensado em se casar, só que eles estavam esperando que Jesus voltasse para casar eles, porque essa era a ideia, né, que um pai casasse os irmãos. Então, realmente eles se casam, acabam fazendo um casamento duplo. Jesus acaba tomando posse da propriedade em Cafarnaum. Ele acaba sugerindo que Maria se mude para Cafarnaum, na sua casa nova, que tinha sido comprada por Zebedeu. Ele pede que Maria e Ruth vão para essa casa e acaba passando a posse da casa deles, antiga, para Tiago. Faz uma viagem ao Mar Cáspio. Aqui essa viagem é uma viagem sozinha. Jesus resolve ir sozinho, fazer uma viagem pelo Mar Cáspio, tá? Sem acompanhamento, nada. Lá encontra tem uma oportunidade, um condutor de caravana, de uma caravana gigante, que ia para o Oriente. Ele acaba passando mal e Jesus se predispõe a ele coordenar essa caravana, levar a caravana. A ideia dessa caravana era ficar 1 ano fora. E Jesus resolve assumir esse posto durante 1 ano e fazer essa viagem através do Mar Cáspio, nessa caravana. E aqui que ele tem uma oportunidade de conhecer mais o lado oriental das religiões. Aqui é dito que Jesus tem contato com todo tipo de gente, orientais, negros, indianos, tá? Todo tipo de raça. Fala que a única raça que Jesus não teve contato durante a vida é com a raça vermelha. Porque realmente não existia nenhum membro da raça vermelha ali, ou representante da raça vermelha ali, né? Que a raça vermelha, para quem não se lembra, os representantes hoje são os índios americanos, tá? E ali ele tem a chance de passar um tempo em Úrmia. E em Úrmia, um dos sacerdotes convida Jesus para fazer uma série de apresentações num centro de conhecimento que eles tinham. O tema era a Irmandade dos Homens. Mas ele fala que, apesar do tema ser a Irmandade dos Homens, a série de apresentações dele, na realidade, foi mais sobre a soberania divina e humana, a soberania política e lei, liberdade e soberania. Isso aqui também são textos magníficos que estão aí entre os documentos 130 e 136, que podem ser lidos. Olá, pessoal, voltando. Alô, alô. Alô, Oi. pessoal. Voltando aqui para nossa live aqui. Nosso finalzinho, muito bom, como sempre, bom demais, né? Nossa, mãe, não tenho o que falar, Não. uma história maravilhosa. Eu acho que Ganode e Ganide nunca foram citados, eu não sei se é citado em algum livro, Fórum de Urântia, mas eu acho que foram fundamentais, né, nessa evolução de Jesus. E essa última caravana que ele vai aí, que foi contada aí, né, que ele vai ao Mar Cáspio no Oriente, também maravilhoso, né? Ai, ai. Fala, Tiana. Fantástico. Não tenho palavras. Jesus Cristo em Roma é um sonho.
ficar ouvindo, né? Tudo que ele fez lá. Ai, Eu gostei dessa fantástico, frase fantástico. aqui: iluminai e abrilhantai o lado bom de cada religião. De cada religião, isso mesmo. Isso Ele está em era Paulo. Paulo de Tarso escreveu isso nos textos. É exatamente isso. Que pega-se o bom de cada religião né, e assume, e o resto você tira. Ele fala exatamente isso, que cada religião tem uma coisa boa. Então, que é para Sim, pegar um pedacinho de cada coisa boa e absorver isso para você. e absorver O isso, resto é. você quer justamente, você vê que agora você vê que já era um ensinamento de Jesus. Isso é verdade. Verdade, verdade verdadeira. fantástico, E os nossos fantástico, desafios, né? fantástico. Obriga a tua É, natureza mais baixa a respeitar a tua natureza elevada. É o nosso desafio de cada dia, né, gente? Que a gente estava falando antes de começar a reunião. Mais um aprendizado, né? Que coisa linda. é, Obriga a tua natureza mais baixa a respeitar a tua natureza mais mais elevada. elevada. é. São as boas vibrações, né? Você Hum. está vibrando numa energia boa. Você pode até receber um tapa na cara, mas se você está vibrando bem, você não vai revidar com a mesma violência que você recebeu. Não te Você vai atinge. ter sabedoria para lidar com a situação. É Sim. muito bom isso. Importantíssimo. Vamos lá, Tiana, Importantíssimo. faltam 5 minutos. Então, Tiana, vamos fazer Então, oração. faltando 5 minutos para a nossa maravilhosa reunião terminar, vamos agradecer todos os ensinamentos maravilhosos desta noite. Agradecer também a presença de todos os amigos espirituais que estiveram conosco. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós ao teu reino de bondade e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória, a justiça e a majestade para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí. Graças a Deus. Boa noite Boa noite. e até a próxima. Gratidão, meu povo.